diagnóstico. Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre o Peso X, que é esse projeto aí apoiado pela Academia Locatelli, X da Saúde e também o Hospital Santa Teresa, que vai ajudar 6 participantes a ter uma maior qualidade de vida e também ter alguma perda de peso, quem sabe diminuir as taxas, né, taxa de colesterol e hipertensão e outras questões. Hoje recebemos um dos coordenadores, que é o coordenador, na verdade, de cardiologia do Hospital Santa Teresa. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre os exames, porque os 6 participantes ainda estão aí num processo inicial, ainda estão num processo de preparação para o início do desafio, que deve começar em torno de 8, 10, 15 dias, e eles estão fazendo muitos exames, estão fazendo exames de sangue, estão fazendo exames, avaliações médicas, e para poder saber se realmente eles estão aí numa situação compatível, ou o que é preciso fazer para que eles possam se tornar compatíveis aí a esse desafio, que é uma alimentação melhor e também uma boa atividade física. E agora vamos falar com o cardiologista José Cavazoi. Ele está aqui, ele vai falar um pouquinho sobre essa necessidade aí dos exames para quem quer mudar a rotina de vida. Olá, como vai, doutor Cavazoi? Tudo bem? Tudo bem, Luciane. Boa tarde a todos. Doutor Cavazoi, por que é tão importante que se faça tantos exames? Por exemplo, os exames de sangue que foram feitos na semana passada foram bastante complexos, não é? E bastante minuciosos. Então, assim, explica para o pessoal de casa qual é a importância desses exames para quem vai, de repente, mudar aí a rotina alimentar e também começar a praticar atividade física. Bem, esse conjunto de procedimentos, né, que a gente está começando agora, na medicina do esporte, na cardiologia do esporte, a gente chama de avaliação clínica pré-participação desportiva. Isso serve tanto para o indivíduo que quer começar a fazer exercício, porque quer cuidar da saúde, serve para aquele indivíduo que quer fazer algo um pouco mais intenso, né, se preocupa um pouco também com desempenho, com melhorar o tempo dele naquela corridinha de 5.000 metros que ele participa ali no aterro, ou também serve para o atleta de alto rendimento. Vocês vejam que eu estou falando de 3 populações diferentes, né? E óbvio que essa avaliação ela vai variar de acordo com o indivíduo, de acordo com as suas características e de acordo também com o objetivo dele, né? Então vamos pensar, conforme a gente estava conversando outro dia, né, vamos pensar no exercício como um instrumento que melhora a saúde das pessoas. Isso todo mundo sabe, mas ele melhora a saúde se ele for bem utilizado. É que nem a gente pensar num medicamento, num remédio para pressão, num remédio para diabetes, mas a gente tem que saber quem que pode usar cada tipo de remédio e em que dose. Então, essa avaliação médica ela tem como objetivo, primeiro, ver se o indivíduo está pronto, de fato, para, com segurança, fazer exercício físico, regularmente. Segundo, ver se ele tem alguma característica que possa, digamos assim, uma condição de saúde ou alguma doença que possa ser agravada pela prática de exercícios. Vamos lembrar que algumas doenças podem ser completamente silenciosas. Terceiro, vamos ver se ele tem alguma característica que possa gerar alguma restrição ou que possa gerar algum tipo de recomendação especial para aquela pessoa. Ou, simplesmente, vamos ver se ele está realmente com tudo 100% e pode fazer um exercício físico mais intenso. Então, essa avaliação clínica, ela tem como objetivo identificar de uma forma não superficial, mas de uma forma bastante completa e bastante aprofundada, todas as características daquele candidato, daquele indivíduo que pretende começar a utilizar o exercício físico para melhorar a sua saúde. Esse é o objetivo. Bom, na semana passada tiveram vários exames. Vamos começar falando sobre os exames de sangue. Quais foram os exames solicitados e quais são os fatores que foram avaliados dentro desses exames de sangue? Bom, nós padronizamos alguns, a pedido, né, da coordenação do programa Peso X, nós padronizamos alguns exames laboratoriais, né? Entre eles o hemograma. No hemograma a gente vê a quantidade de células vermelhas que carregam oxigênio no sangue e a quantidade de células brancas e plaquetas. Enfim, a gente tem um perfil da composição do sangue de cada um. A gente também pediu a parte de glicose, né? Vamos lembrar que a glicose é importante para gerar energia, mas esse equilíbrio tem que ser um equilíbrio muito
bem mantido, né? Então, quando uma das causas de desequilíbrio da glicose é o diabetes, né? E tem algumas pessoas que se tornam diabéticas sem perceber, sem sintomas. E se uma pessoa está com uma glicose muito alta, ela pode ter algum distúrbio metabólico que também prejudique o seu desempenho ou que a coloque em risco, né, durante a prática de exercícios. A parte de função dos rins, e função do fígado e função da tireoide são 3 pontos importantes em qualquer pessoa, mas também naquelas pessoas que fazem exercícios físicos. Nós também pedimos uma avaliação de todo o perfil lipídico, perfil de gorduras, né, colesterol, triglicerídeos. Isso pode não necessariamente gerar uma restrição para a prática de exercícios, mas isso faz parte de uma verificação de rotina quando o assunto é saúde cardiovascular. Todos sabem que um colesterol elevado está associado ao que a gente chama de risco cardiovascular mais elevado. Em outras palavras, um risco de um infarto futuro, de um derrame no futuro. Então, se a gente puder identificar essa condição clínica, que também é absolutamente silenciosa, a gente vai estar contribuindo para melhorar a saúde dessas pessoas, né? E nesse caso específico de um programa de exercícios, a gente vai ter também a oportunidade de ver a evolução desses parâmetros conforme todos os participantes evoluam na prática, no programa de exercícios. Então é muito frequente que a gente tenha, por exemplo, o paciente vem fazer um check-up, colesterol está um pouco elevado, né? Está num nível em que talvez não seja necessário entrar com medicamento. Mas se aquele indivíduo conseguir manter atividade física, exercício físico praticado regularmente e conseguir perder peso, a gente consegue observar uma evolução favorável naquele parâmetro de colesterol. Bom, algumas pessoas geralmente não conseguem entender quando vem um resultado de exame de sangue, não conseguem entender o que está escrito ali, o que está registrado naquele resultado. Na sua opinião, o paciente ele deve entender um pouco, nem que seja de uma forma geral, o que está ali escrito, o que veio no resultado do exame de sangue, ou não, que na verdade quem tem que entender é o profissional de medicina? Bem, Luciane, essa é uma questão bastante delicada, eu diria, porque hoje em dia existe muita informação na internet, né? Você entra em qualquer site de procura, você vai obter informações de uma forma quase que infinita. Você tem milhares de sites falando coisas, né? Dando informações. O que é difícil é filtrar o que é uma informação correta do ponto de vista científico e o que é uma informação de qualidade baixa, né? O leigo muitas vezes não tem o preparo, não, mesmo que seja um leigo culto, né? Mesmo que seja uma pessoa com uma cultura geral bastante grande, por não ser da área de saúde, às vezes o leigo tem dificuldade de distinguir o que é interessante, o que é informação de qualidade, para ser muito claro, e o que é uma informação de baixa qualidade. Então, o leigo geralmente, ele abre o resultado do exame, ele compara o resultado dele com aquela coluninha da direita, né, que tem os parâmetros de normalidade do laboratório, e eu já vi em muitas ocasiões isso gerar interpretações equivocadas e preocupações desnecessárias. Então, se o indivíduo procurou um médico, seja ele um cardiologista ou de qualquer outra especialidade, e o médico pediu os exames, a melhor situação é levar os exames ao médico para que juntos eles possam conversar sobre aqueles resultados e o médico possa dar uma interpretação tecnicamente correta. Acho que essa é a melhor Por mais que o paciente tenha uma curiosidade, ele tem que deixar a análise e o parecer final sempre para o médico, não é? Certamente. Como eu te disse, é muito frequente. Eu já recebi WhatsApp, já recebi mensagem inbox no Facebook, já recebi SMS de paciente preocupado, querendo marcar uma consulta de encaixe para o mesmo dia, porque viu um resultado e está gerando muita preocupação. E muitas vezes a gente recebe, puxa vida, olha só, isso daqui realmente a gente vai ter que lidar com isso, nós vamos ter que tratar isso, mas não era necessário gerar tanta preocupação assim. Então acho que a melhor alternativa é recorrer ao profissional que solicitou o exame para que ele interprete e explique aquele resultado para você que é cliente, digamos assim, né? Que é o paciente. Agora, a pessoa que vai fazer exame de sangue, ela sempre faz uma pequena confusão com relação ao jejum. Todo exame de sangue precisa de um jejum de 12 horas, por exemplo?
Olha, por uma questão de padronização, né, a maioria dos exames exige um jejum de 12 horas, sim, Luciane. Todos os laboratórios pedem isso. Eventualmente, um item ou outro, para um item ou outro, pode ser que isso não seja necessário. Mas dificilmente alguém pede um exame só com um item, ou 2 ou 3. Né? Geralmente, o exame de laboratório, você tem vários itens que vão ser checados. E muitos desses itens, né, principalmente a parte de bioquímica, esses itens sofrem alterações se não forem colhidos da forma padronizada, que é o jejum de 12 horas. Então, sempre que for colher exame de sangue, faça o jejum de 12 horas, que ninguém vai errar. Agora, no caso das coletas fisiológicas, né, exame de fezes e urina, há algum tipo de procedimento padrão, assim, para a pessoa sempre que tiver esse tipo de solicitação? Porque às vezes vai ao médico, o médico solicita o exame, mas por algum motivo vai no laboratório, pede, só que alguém deixou ali de explicar como deve ser feito. Tem algum procedimento, algum cuidado especial? A melhor alternativa é, do ponto de vista metodológico, perguntar ao laboratório qual o melhor procedimento. Existem procedimentos que são universais, existem formas bem consolidadas, existem consensos entre os laboratórios sobre a melhor forma de colher um exame de urina ou um exame de fezes. Mas pode ser que aquele exame que o médico te solicitou tenha alguma particularidade que cabe ao laboratório explicar para o paciente. Por exemplo, esse tipo de exame não precisa de jejum, não precisa, de repente, abrir mão de comer alguma coisa no dia anterior. É totalmente liberado nesse sentido, ou não? Depende, Luciane. Por exemplo, existem alguns exames de fezes que têm como objetivo ver se há sangue oculto naquela amostra de fezes. Então, alguns laboratórios trabalham com uma metodologia em que há restrição de alguns tipos de alimentos que podem dar um falso positivo, podem dar um resultado anormal que não corresponde à realidade. Então, sempre que um paciente tiver uma relação de exames solicitada pelo seu médico, vá ao seu laboratório de confiança, exponha aquela relação e veja o que é necessário para colher do ponto de vista, colher corretamente do ponto de vista metodológico, para metodologia daquele laboratório no qual você confia. Agora, voltando para os exames de sangue, uma vez que o jejum tenha sido respeitado, respeitou o jejum, mas no dia anterior a pessoa teve uma dieta, de repente, um pouco mais rica em gordura, ou ela consumiu álcool, ou ela fumou cigarro, qualquer outro tipo de substância, enfim, ilegal, isso vai prejudicar o resultado do exame? Alguns exames, sim, sofrem alterações, principalmente se a refeição que precedeu a colheita de exame, da amostra de sangue, tiver sido muito rica em gorduras. Então, aquela história do churrasquinho no domingo, né, que extrapola a hora do almoço e vai até quase de noite. Colher sangue na segunda de manhã realmente pode dar uma alteração razoável naquele resultado colhido na segunda de manhã. Tá? Eu não vou nem comentar cigarro, porque isso daí era um hábito que devia ser banido da face da terra, enfim. Ainda existem pessoas que fumam e é importante que elas saibam que essa opção vai abreviar a vida. Né? Isso é muito claro. Não tem essa de, não, fumo, mas comigo não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, e a vida vai ser mais curta por causa do cigarro. É um hábito deletério para a saúde, um hábito que deveria ser banido da face da terra. E o álcool também pode prejudicar? O álcool pode prejudicar sim, embora em escala menor, tá? Mas depende. Álcool é muito subjetivo, né? Depende da concentração da bebida alcoólica. Você tem bebidas com concentração 4,5% a 5%, a 40 e poucos, 42%, 45%, e depende também da quantidade. Na realidade, depende da quantidade total de álcool que foi ingerida. Pode sim alterar. Então, o ideal, quer dizer, também não adianta o indivíduo ter um hábito determinado em termos alimentares e de ingesta de álcool e por uma semana ele viver como um monge budista, como se estivesse no Tibete, só para ter um exame de sangue bonitinho. Então, o ideal é que as pessoas mantenham os seus hábitos, não mudem, façam um exame de sangue e a partir dali levem para o médico, para aí sim o médico vai observar aqueles resultados e vai tecer comentários, vai fazer recomendações, eventualmente, se necessário, vai prescrever algum medicamento para melhorar
a condição de saúde daquele paciente. O período menstrual na mulher também pode falsear um resultado? Por exemplo, acaba resultando numa anemia que não existe se ela fizer o exame de sangue naquela semana? Sim, mulheres em idade fértil, né? Sempre que a gente observa uma anemia, embora seja uma pergunta um pouco embaraçosa para algumas mulheres, é importante que a gente pergunte como é o fluxo menstrual dela, se o fluxo é um pouquinho mais exuberante do que o que seria o normal, do que seria o esperado, né? Um fluxo menstrual um pouco mais exuberante é uma causa muito frequente de anemia. Veja, anemia em mulheres em idade fértil, e isso é um pouco mais intenso até em mulheres atletas, nas quais a demanda metabólica é muito alta. Então, é importante tentar identificar isso, até para que essa mulher procure o seu ginecologista de confiança, né, para que veja se é aquilo mesmo, se aquilo é o normal dela, ou se algo precisa ser corrigido. E, por outro lado, como clínico, como cardiologista, cabe a nós corrigir a anemia se houver. Então, não adianta também dar medicamento para anemia e continuar sangrando demais. Então, a gente tem que tratar de um lado e tratar de outro. Agora, só para, enfim, finalizar essa pincelada geral sobre os principais procedimentos para o exame de sangue, água e medicamento. Qual dos dois, de repente, pode atrapalhar um resultado? Qual dos dois está liberado para quem for fazer exame de sangue? Nenhum nem outro atrapalham. A pessoa pode beber água de manhã, ela só não vai beber água com açúcar, né? Por favor, né? Vai alterar o resultado do exame de sangue. Mas a pessoa pode beber água pela manhã sem problema, né? O jejum é de alimentos, né? Água pura, não há problema nenhum. Agora, o pessoal que está participando aí do peso X, assim, os resultados dos exames de sangue podem, de repente, impedir que algum deles participe do projeto? Olha, Luciane, em tese, teoricamente sim. Nós vamos ter que analisar cada um desses resultados. Vamos supor, numa hipótese um pouco mais extrema, que algum deles tenha diabetes, não soubesse disso e essa glicemia de jejum esteja muito alterada. Aí vai ser necessário corrigir essa glicemia, esse açúcar no sangue, né, para que essa pessoa possa se exercitar com segurança. Mas na grande maioria das situações, a gente não tem nenhuma alteração, a menos que ela seja muito importante, que possa restringir completamente o início de um programa de exercícios. Bom, no último sábado, né, já foi a primeira avaliação dos participantes com você, que é o cardiologista do projeto. Eu vou pedir um intervalo comercial e logo após o intervalo eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa avaliação de sábado e algumas questões como hipertensão e obesidade, como elas precisam ser, enfim, solucionadas ou administradas dentro de um desafio como o peso X. E isso você vai saber também logo depois do intervalo comercial. Voltamos já. Voltamos com o TV Diagnóstico. Hoje recebemos o cardiologista José Cavazói, do Hospital Santa Teresa, um dos coordenadores também do projeto Peso X, na seção na área médica, não é? E o Dr. Cavazói está falando um pouquinho aqui de alguns exames que foram realizados na última semana com os participantes, que foram exames de sangue, enfim, exames fisiológicos, e também no sábado teve uma primeira avaliação médica, aí dos exames clínicos, não é? Com os participantes. E ele estou pedindo para ele falar agora sobre, de uma forma geral, assim, sobre os exames que foram feitos no último sábado e quais ainda virão. Quais foram feitos e quais ainda virão? Bom, no sábado nós recebemos os participantes para uma consulta, né? Uma consulta inicial. É que nem um indivíduo que procura o seu médico porque quer fazer um check-up ou porque decidiu iniciar um programa de exercício, exatamente igual, né? Então, nessa consulta inicial, a gente faz uma entrevista com o paciente, né, para saber, enfim, se ele tem algum sintoma, né, que possa nos dar alguma pista sobre alguma doença, né, não diagnosticada. A gente também conversa com ele para saber as suas características, né, onde ele nasceu, qual a profissão dele, né, o que ele faz a maior parte do dia, e aí a gente tem uma ideia do nível de atividade física que ele desempenha no seu dia a dia. Também a gente tem uma ideia da história
prévia em termos de saúde, né? Por exemplo, se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem alguma alergia. Um ponto importante também que a gente tem nessa entrevista inicial, que a gente chama de anamnese, né? É a história familiar dele, né? A gente sabe que existem muitas doenças da área cardiovascular, né? Doenças metabólicas, alguns tipos de câncer, inclusive, que tem um caráter familiar muito forte, né? A história familiar é um fator de risco para muitas características e muitas doenças. Então isso a gente também tem uma noção, né? A gente pergunta sobre isso nessa consulta inicial. E óbvio que depois da anamnese a gente examina o paciente, né? E no exame clínico a gente observa diversos fatores. Entre eles, que a gente tem uma atenção especial, é a pressão arterial, junto com a ausculta cardíaca, né? São dois pontos que o cardiologista tem uma atenção redobrada, digamos assim. Agora, quais foram, assim, no geral, não é sem citar exatamente qual participante, mas quais foram os pontos mais característicos nessa primeira avaliação? Foi mesmo o sobrepeso? De certa forma, todos os participantes estavam um pouco acima do peso, né? Vamos colocar assim dessa forma, porque isso é uma característica individual, né? Cada um tem um peso ideal, né? E cada um vai ter uma avaliação que dirá a ele quão longe ele está daquele peso ideal e qual, digamos assim, o trabalho que ele terá pela frente, né? Com a alimentação saudável e com o programa de exercícios, né? Outra característica muito comum também foi a hipertensão, por exemplo? Sim, na realidade nós tivemos alguns participantes cuja pressão estava um pouco mais elevada, né? Já estava na faixa que a gente consideraria como hipertensão arterial, sem que tivessem um diagnóstico prévio de hipertensão arterial. Na realidade, isso é uma situação bastante comum. Vamos supor que eu vá procurar um médico, o qual eu não conheço, vou entrar no consultório dele pela primeira vez, algumas vezes num ambulatório, num centro médico de hospital, ou algumas vezes num consultório. E isso, em geral, gera algum grau de tensão, algum grau de ansiedade, né? Isso é basicamente o que a gente chama de hipertensão de consultório. É uma coisa que eu te diria, como cardiologista, que a gente vê muito no nosso dia a dia. É o sujeito que nunca sentiu nada, sempre mediu a pressão, só que a última vez faz 2 anos atrás, e sempre a pressão dele foi normal. Aí na consulta, a pressão dele está um pouquinho alta. O normal é até 14/9, o que a gente chamaria de 140/90. E, vamos supor, está 15/10, 150%. Mas ele nunca teve absolutamente nada. Eu costumo dizer o seguinte: olha, eu não posso fingir que eu não vi. Sua pressão está um pouco alta. Isso não é, obviamente, o suficiente para que eu faça o diagnóstico de hipertensão arterial. Justamente porque a gente sabe que essa história de hipertensão de consultório existe e é muito frequente. Por outro lado, a hipertensão arterial é uma doença que está presente em aproximadamente 30% das pessoas acima de 18 anos. Ninguém nasce hipertenso. As pessoas se tornam hipertensas ao longo da vida. E a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, muita gente, todas essas pessoas que se tornam hipertensas um dia na vida, elas geralmente não percebem, porque não sentem nada. E, convenhamos, né? Ninguém fica medindo a pressão. Por exemplo, você não tem nada. Você não vai ficar indo à farmácia para medir a pressão uma vez por semana. Então, muitas vezes, quando a hipertensão surge, ela surge de modo silencioso e eu te diria até insidioso, traiçoeiro. E muitas vezes é nesse tipo de avaliação médica que a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico. Então, se por um lado a gente não pode, por conta de um 15/10 que a gente mediu naquele indivíduo, fazer o diagnóstico de pressão alta, de hipertensão arterial, por outro, a gente não pode ignorar essa informação. Então, existem alguns exames complementares que nos ajudam muito nessa diferenciação de uma hipertensão de consultório em relação a uma hipertensão consolidada, aquela pressão que se tornou alta, é alta o tempo todo e precisa de algum tipo de tratamento. E quais são esses exames que podem diferenciar aí uma hipertensão de consultório de uma hipertensão consolidada? A gente tem basicamente 2 estratégias para fazer essa diferenciação. A ideal, ao meu ver,
um exame complementar chamado MAPA. MAPA é uma sigla. É a sigla de monitorização ambulatorial da pressão arterial. Trocando em miúdos, é um aparelhinho de pressão que vai ficar no seu braço por 24 horas. Esse aparelho de pressão é ligado a um gravador que fica na sua cintura. Esse gravador vai encher aquele manguito e vai medir a pressão o tempo todo durante 24 horas. O tempo todo não, por favor. A determinados intervalos. A cada 10, 12 minutos, a sua pressão arterial vai ser medida e vai ser registrada naquele aparelhinho que é um gravador. No dia seguinte, um cardiologista vai analisar aqueles dados e vai ver se a pressão estava alta o tempo todo, esse é o hipertenso, esse precisa de tratamento, ou se só a primeira e a segunda deram altas e o dia inteiro a pressão se comportou normalmente. Isso é típico da hipertensão de consultório. Essa, ao meu ver, é a forma mais objetiva, porque você tem ali todas as informações necessárias para confirmar ou descartar a possibilidade, o diagnóstico de hipertensão arterial. Se uma pessoa não tem acesso a esse tipo de exame, né, ela pode medir a pressão. Né? Vamos supor que a gente esteja não é o caso de Petrópolis, mas que a gente esteja numa cidade muito pequena, sem recursos, e então a gente pode pedir àquele paciente que meça a pressão muito frequentemente, digamos, todo dia. Né? Uma única ressalva que eu faço é, se for medir a pressão, utilize um aparelho convencional com alguém que saiba medir. Não precisa ser médico. Pode ser um técnico de enfermagem, pode ser um enfermeiro, pode ser um leigo culto que saiba medir a pressão. Isso não é exclusividade de nenhum profissional da saúde. Existem pessoas que não são da área de saúde que sabem medir a pressão muito bem. Né? Utilize essa estratégia. Não utilizem aparelhos digitais automáticos. Esses aparelhos, na sua grande maioria, não fornecem leituras confiáveis. Então vai vir um número que, da mesma forma daquele examezinho, né, que foi analisado, entre aspas, pelo paciente, vai vir um número que pode gerar uma falsa preocupação ou uma falsa tranquilidade. Então, esses aparelhos digitais automáticos não são confiáveis. Meça a pressão com alguém que saiba medir. Obtenha essas informações e leve para o seu médico, se não tiver acesso à possibilidade de fazer uma MAPA. Agora, além da MAPA, há outros exames que são exames de rotina que são pedidos também numa primeira consulta a um cardiologista, quer dizer, o cardiologista ele solicita esses exames para aquelas pessoas que vão fazer aí uma atividade física. Não é? Um teste de esforço. Eu queria que você explicasse sobre esses exames de rotina e qual a função deles também para detectar aí algum problema e até mesmo uma hipertensão na hora de fazer uma atividade física, porque tem pessoas que têm um aumento de pressão nesse caso, não tem? Sim, só deixando claro que a MAPA ela tem uma indicação precisa, né? Se o indivíduo vem no meu consultório e a pressão está normal, eu não teria por que solicitar uma MAPA. Existem alguns exames que são reconhecidos internacionalmente como exames obrigatórios para quem quer fazer algum tipo de exercício físico. Vamos lembrar novamente do que eu disse no início. Essa avaliação pré-participação, ela pode servir para aquele indivíduo que simplesmente quer entrar por uma academia para melhorar a sua saúde, sem nenhuma pretensão de desempenho. Pode servir para aquele indivíduo que tem alguma preocupação com o desempenho, embora não seja um atleta de alto nível, e pode servir também para o atleta de alto rendimento. Então, de acordo com cada perfil, de acordo com cada objetivo, a lista de exames vai ser diferente. Mas o eletrocardiograma, sem dúvida nenhuma, ele entra como exame obrigatório em todas essas situações. Qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de exercício. Óbvio que, de acordo com a característica dos indivíduos avaliados, de acordo com seus objetivos, a gente pode também evoluir para o ecocardiograma e o teste de esforço, que são exames que fornecem informações diferentes, obviamente, do eletrocardiograma. O teste de esforço, por exemplo, a gente pega um indivíduo em repouso, geralmente isso é feito numa esteira, pode ser feito numa bicicleta ergométrica, que tecnicamente a gente prefere chamar de cicloergômetro, tá? Mas na maioria das vezes é feito numa esteira rolante. E aquele indivíduo, ele é tirado, entre aspas, de uma situação de repouso, de pé na esteira parada, e é levado até o esforço máximo. A gente observa comportamento da frequência cardíaca, da pressão arterial e do próprio eletrocardiograma durante esse exame. Então é um exame bastante completo, um exame que permite avaliar de uma forma muito, digamos assim,
fidedigna, de uma forma muito verdadeira, qual é a real saúde cardiovascular daquele indivíduo. E nos permite, inclusive, saber o que vai acontecer com ele quando ele estiver fazendo a esteira lá na academia, né? Então esse exame, assim, eu vejo esse exame como um exame muito útil, inclusive para que o profissional de educação física prescreva a dose de exercício correta quando esse indivíduo estiver se exercitando na sua academia. Então é um exame que eu vejo como muito útil e certamente obrigatório no caso daquele atleta de alto rendimento. Agora, uma vez que esses exames já têm um resultado, esses resultados, vamos dizer, uma hipertensão, uma taxa de colesterol alto, ou de repente uma taxa de índice glicêmico alto, essas taxas altas, elas podem ser diminuídas, e se elas puderem ser diminuídas, e não só controladas, se elas puderem ser reduzidas, ela precisa de quanto tempo para uma certa redução? Esses participantes vão precisar, ou as pessoas que estão em casa, que de repente foram ao médico e têm aí uma hipertensão, têm uma taxa de colesterol alta, essas pessoas vão precisar de quanto tempo para reduzir essas taxas? Bom, existem critérios médicos muito bem estabelecidos para saber que nível de pressão eu preciso tratar com medicamento, que nível de glicose, de açúcar no sangue, eu preciso tratar com medicamento, ou que nível de colesterol eu preciso tratar com medicamento, apenas para citar alguns exemplos mais comuns. Então, na realidade, essa avaliação pré-participação, ela não se preocupa somente com prescrever exercício propriamente, mas a gente tem uma preocupação com a saúde daquele paciente ou daquele indivíduo de uma forma geral, né? Não adianta eu estar fazendo uma avaliação voltada somente para o exercício e aquele indivíduo ter um colesterol de 300, que é um número bastante elevado, e que é uma situação que vai colocá-lo em risco no médio e no longo prazo de ter um infarto ou de ter um derrame. Eu não posso deixar de checar, de ter essa informação. Porque um colesterol de 300, se não houver nenhuma contraindicação, eu tenho que medicar esse paciente para que esse colesterol venha para um nível mais baixo. Mas vamos supor que esse indivíduo tenha que tomar um medicamento para o colesterol, ou para o açúcar, ou para a pressão. É muito frequente que, fazendo exercício físico regularmente e reduzindo peso, a gente tenha mais facilidade para controlar a pressão arterial, o açúcar e o colesterol. Então, no médio prazo, o que a gente acaba observando muitas vezes é a redução da dose daqueles medicamentos. Mas óbvio que isso é a critério médico. Não é o sujeito, entrei para uma academia, vou parar de tomar o meu medicamento de pressão, remédio de colesterol não preciso mais. Não é assim. A gente tem que ter o critério médico, a gente tem que reavaliar e, se de fato a gente tiver critérios que nos permitam reduzir a dose ou eventualmente retirar aquele medicamento, isso pode acontecer. Mas eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, é muito frequente que isso aconteça, principalmente se o paciente está sedentário e acima do peso. A gente tem margem em 2 itens importantíssimos para trabalhar, que é a redução de peso e o início de um programa de exercícios. Volto a dizer, exercício tem que ser feito regularmente, né? A gente costuma dizer em medicina do esporte, exercício não é vacina. Não é porque o indivíduo foi jogar bola no fim de semana que ele está vacinado para o resto da semana. Não. O exercício ele produz uma série de benefícios para a saúde, mas é como se fosse aquele medicamento que é tomado regularmente todos os dias. É assim que o exercício exerce o seu papel, exerce o seu efeito benéfico. Ok, bom, eu conversei com o Dr. José Cavazoli Lazzoli, ele é coordenador do Hospital Santa Teresa e também um aí dos coordenadores do projeto Peso X, que vai levar esses 6 participantes aí a conseguir uma melhor qualidade de vida e, quem sabe, a perda de alguns quilinhos extras também. E o Dr. José Cavazoli, ele vai estar aqui de vez em quando falando aí sobre a etapa, não é, que esses participantes vão estar, enfim, se desafiando, enfrentando durante a semana e durante esses meses que virão, porque o projeto Peso X é aí no decorrer de 3 meses. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no TV Diagnóstico e espero vê-lo mais vezes e mais frequentemente agora dentro do projeto Peso X. Eu que agradeço, Luciane.
Mais uma vez, obrigado, é um prazer estar aqui contigo e parabéns pelo seu belo trabalho. Muito obrigada. Quer deixar algum contato, caso alguém queira falar com você sobre algum assunto relacionado à cardiologia? Acho que o contato institucional, né, que é uma das instituições que está à frente do projeto, né, do programa Peso X, é o Hospital Santa Teresa. Nós somos um dos coordenadores do serviço de cardiologia. Eu tenho 3 sócios, né, Dr. Nélio Gomes Júnior, Dr. Oswaldo Luiz Pizzi e Dr. Haroldo Curic. Nós 4 somos os responsáveis pelo serviço de cardiologia do hospital. E as pessoas podem nos encontrar com alguma facilidade lá no Santa Teresa. Ok, mais uma vez, muito obrigada. Conversei então com o cardiologista Dr. José Cavazói. Ele falou um pouquinho aí sobre essa questão dos exames dessa semana dos participantes do Peso X. Ele é do Hospital Santa Teresa, assim como o X da Saúde e também a Academia Locatelli, que estão aí apoiando esse projeto que é o Peso X.